Bom dia, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Tô meio sumidinha, né? Estou no processo de mudança, então eu pedi a minha companheira, né, minha amiga Sandrinha, que continuasse o devocional e ainda estou nesse processo de mudança. Mas eu tenho algo muito especial, algo de Deus que já está queimando no meu coração há muito tempo. E aí hoje eu acordei 5 horas da manhã e isso começou a arder no meu coração. Falei assim, é hoje que eu tenho que falar. Quero fazer uma pergunta para vocês. Será que vocês serão achados por Deus? O que acontece? Em João 4:23, ali diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. E eu me questionei a mim mesmo, o que é ser o verdadeiro adorador, né? Será que é só ir para a igreja, escutar o louvor, cantar, ir para a igreja, pregar naquele lugar? E não é. Quero dizer para você, nesse dia, que o Senhor não está restrito a paredes. Ele não está restrito a paredes, a um local somente. Quero dizer que aonde o Senhor te implantou é o lugar onde você deve adorar o Pai em espírito e em verdade. O Senhor implantou você na sua casa, é na sua casa. É no seu trabalho, é no seu trabalho. É na faculdade, é na escola, é num posto de saúde. Aonde o Senhor te colocar ali, você tem que demonstrar que você é verdadeiros adoradores. E será que seremos achados realmente? O Senhor vai olhar para mim, para você e vai encontrar verdadeiros adoradores? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas que vão para a casa do Senhor, vou dizer os levitas, vão para a casa para o Senhor, pegam o seu instrumento somente naquele dia para adorar o Senhor. Mas não adorem em sua casa. Não tem coragem de pegar o seu instrumento e tocar e adorar o Senhor, só Ele Deus, só Ele Deus. Somente aquele dia, porque aquele dia ele vai ter plateia. Ele precisa de plateia, de ver que ele toca bem, que ele canta bem. É assim, mas não é isso que Deus quer. O Senhor quer que você seja um verdadeiro adorador, não somente na casa dele, mas em qualquer lugar que você estiver. Não seja apenas um pregador onde vai a templos onde tem plateia. Seja um pregador na rua, no trabalho, na faculdade. Seja um pregador no hospital, nos postos de saúde. Aonde o Senhor colocar, seja um adorador. E eu vou dar 2 exemplos bem legais que tocou muito no meu coração. Lá no livro de Atos, capítulo 16, do 16 ao 34, fala sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles... Teve um certo dia que Paulo expulsou demônios de uma escrava, de uma mulher que dava lucro aos seus donos. E pensa nos homens que ficaram revoltados. E naquele dia levaram eles a um julgamento onde eles foram açoitados, muito machucados. Depois foram levados para a prisão, um lugar úmido, frio, provavelmente um lugar onde não tem iluminação, né? E ainda prenderam os seus pés, né? Acorrentaram os seus pés. Então, Paulo e Silas não estavam com plateia, certo? Eles estavam presos. Não estavam na igreja, no templo, adorando. Estavam em uma prisão. Mas isso não impediu que eles adorassem o Pai em espírito e em verdade. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas resolveram adorar o Senhor. E havia outras prisões. E aqueles prisioneiros, mais o carcereiro que estava cuidando daquele lugar, ouviram Paulo cantar e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Isso não impediu
eles de ser adoradores. E a fé deles foi tão tremenda que Deus olhou para baixo e viu. Ali sim tem os verdadeiros adoradores. Em meio à prisão, em meio ao calafrio, em meio à dor, porque eles foram machucados, açoitados, eles os adoraram, o Pai. E ali moveu, se estremeceu tudo, as portas foram abertas da prisão, as cadeias foram abertas. Paulo, as correntes foram quebradas. E o carcereiro nesse momento estava até dormindo e ele acordou e ficou desesperado, porque ele sabia que ele seria morto, porque todos tinham saído daquele lugar. Mas quando ele pensou em tirar sua vida, Paulo disse que ele não precisaria tirar, que estavam todos ali. E ele se rendeu ao Senhor. E ele falou que era necessário, né? E Paulo e Silas falou que ele era para ele aceitar Cristo, que seria salvo ele e a casa dele. Que Deus me mostra. Não tem local certo. Independente. Eles estavam num momento de aflições, de dor, por algo que eles fez em nome de Jesus. Ali naquele momento, além de adorar o Senhor, eles pregaram o Evangelho. E aquela vida foi salva. E seria salvo aquele carcereiro e toda a sua casa. E muitas das vezes, a gente deixa de falar do amor de Deus e de adorar ao Senhor porque tem vergonha. Vergonha do Evangelho. Vergonha do que as pessoas vão pensar de nós. Principalmente no mundo de hoje, onde as pessoas acham que ir para a igreja é normal. Mas tem vergonha de pregar o Evangelho no seu trabalho, na sua casa, porque os seus parentes não são cristãos, o que eles vão pensar de você? Independente de meio ao caos que a gente estiver vivendo, a gente tem que pregar o Evangelho para a nossa família, para as pessoas que estão com sede do Senhor. A gente tem que aproveitar oportunidades que o Senhor tem nos dado para pregar o Evangelho. Aí eu vou dizer sobre uma outra pessoa. Aí eu vou dizer para vocês sobre Daniel, que era um jovem judeu que foi tirado da sua terra, no lugar onde aquele povo judeu adorava o Senhor, e foi levado para a Babilônia. Aquele lugar onde havia vários deuses, mas em momento nenhum ele se rendeu a esses deuses. Ele continuou adorando ao Deus Altíssimo, em espírito e em verdade. Daniel orava 3 vezes ao dia, e isso incomodou os invejosos daquele lugar. E fizeram com que o rei assinasse um decreto. E esse decreto era por 30 dias, que ninguém podia adorar outro Deus a não ser o Deus deles. E o Daniel não se rendeu. E por causa disso, ele foi jogado na cova dos leões. E naquela época, os leões, eles deixavam os leões com fome. Porque naquele momento, quando o ser humano era jogado, eles iam matar a fome deles. Mas o Daniel não se rendeu. Ele não estava na sua terra, a terra onde o povo tinha liberdade de adorar o Senhor. Ele foi levado para a Babilônia e jogado na cova dos leões. E o que eu achava mais lindo, que o rei Dario, naquela época, ele tinha um apreço, um carinho por Daniel, né? Porque Daniel era íntegro, o Daniel tinha sabedoria, o Daniel tinha uma fé. Então, assim, isso chamava a atenção já do rei. Mas ele passou por uma conspiração. Mas Daniel não se rendeu às leis daquele lugar. E o Senhor olhou para ele e achou ali. Ali sim eu encontrei um verdadeiro adorador. Então eu vou fechar a boca dos leões. E o Senhor fecha a boca dos leões.
Ele fechou a boca dos leões. E Daniel, no dia seguinte, saiu ileso. Eu quero dizer para você, no dia de hoje, na oportunidade, se você não tem feito, se você tem dúvida que Deus vai olhar para baixo e não vai te achar como verdadeiro adorador, se posicione e mude. Fale do amor de Deus. Não tenha vergonha de adorá-lo, porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores e eu quero ser achado por Ele. E se você quer ser achado por Ele, diz hoje: eu quero ser achado por Deus. Eu quero ser encontrada como um verdadeiro adorador. Tenha um bom dia e até a próxima.